Na década de 1970, nós tivemos um jogador brasileiro de xadrez que ficou em terceiro do mundo. Terceiro melhor jogador do mundo de xadrez. O nome deste brasileiro é Henrique Mekin, ou também conhecido como Mequinho, tá? Observe que nessa época existiam jogadores como Bob Fischer, se eu não me engano, Karpov estava jogando, Mikhail Tal, são todas lendas do xadrez, e que o Mequinho, então, ele ficou como terceiro melhor do mundo. É algo impressionante. Quem diria a você que teríamos um brasileiro, especialmente nessa época, como terceiro melhor do planeta no mundo do xadrez? Era uma época que não existia internet, que existia só livro cheio de pó, e aí nós tivemos esse super talento que hoje está com que idade? 73 anos, tá? E ele aí tá, o prime dele, do Henrique Mekin, foi 2.635 de rating, né, feed, ou seja, um rating muito alto, né? Para a época especialmente. Então, nós vamos ver aqui o Henrique Mekin jogando simplesmente, pessoal, na época que ele era monstro, contra Bob Fischer. Bob Fischer, que é considerado por muitos o melhor jogador da história, melhor que Magnus Carlsen, melhor que Kasparov. Existe muito debate com relação a isso, mas o Fischer, a gente sabe, ele não era nada humilde, ele destruía seus adversários, ele simplesmente aniquilava com tática seus adversários, dificilmente perdia, um talento absurdo. Vai jogar contra o nosso brasileiro, o Mequinho. E agora, vamos ver como é que ficou a partida aqui? Vamos lá. Aqui está o nosso tabuleiro, o Mequinho jogava de brancas, então você analisa aqui que o brasileiro joga de brancas, enquanto o americano Bob Fischer de negras, tá bom? O nosso brasileiro, então, ele começa com um peão-dama, um jogo mais posicional aí do Henrique Mekin, jogando contra o Bob Fischer, né, que é um grande atacante, aí tem que ser posicional. Veja que depois de cavalo F6, o Mekin aí, ele joga o C4, tá? E aí vem a defesa índia do rei que o Bob Fischer joga. Ele conhecia muito essa defesa índia do rei, tá? Que é quando você coloca o peão aqui em G6 e fianqueta o seu bispo. Mas aí o Henrique Mekin vem, aí o que acontece? O Fischer, ele já lança aí um D5, né? Atacando o centro do tabuleiro. Aí já torna para uma defesa Grunfeld. Essa defesa Grunfeld, muitos mestres jogam essa defesa hoje, mas não tanto também, né? Não é tão jogada assim como outros estilos de jogos. Mas o Bob Fischer, ele sabe o que está fazendo, né? Aí vem o Mequinho, ataca esse cavalo, ele quer danificar a estrutura aqui do Bob Fischer, que joga então o peão aqui para E4. Aliás, o cavalo para E4. O cavalo E4 atacando o bispo e atacando também o cavalo aqui em C3. O Mequinho opta por colocar o bispo em segurança aqui na casa de H4, cravando aqui a dama, né? Tem uma desconfortável cravada na dama, não pode mexer esse peão de E7, tá bom? Então o que acontece é feitas as trocas aqui em C3, e aí o nosso caro Bob Fischer, ele ganha o peão de C4, mas não por muito tempo, né? Veja, ele toma o peão e aí o Mequinho, ele vai trabalhar aqui para recuperar esse peão, e depois de cavalo D2, ele recupera o peão, a troco de quê? A troco de o Bob Fischer já ter feito todo o planejamento do seu jogo. Ele fez o roque, tirou suas peças. Veja, até o Bob Fischer, até o Mequinho trabalhar para recuperar esse peão aqui, ó, ele joga torre B1, atacando aqui, ele defende, depois cavalo F3, depois cavalo D2, dá tempo de o Bob Fischer tirar suas peças e fazer o roque. Então veja aqui agora que o Bob Fischer causa uma cravada incômoda. Esse jogador é excelente, né? Excelente, ele causa uma cravada incômoda aqui no ponto de G2, tá? Não pode tirar esse bispo, não cai G2 e a partida fica muito desagradável, senão já perdida aí pro nosso brasileiro. Então o brasileiro, ele toma muito cuidado, e depois de cavalo A3, acontece aqui que o Bob Fischer, ele joga C5, atacando o centro, e aí o Mequinho, ele é obrigado a jogar aqui o lance F3. Por quê? Para impedir justamente essa mira do bispo ali no ponto de G2. Veja que esse não é um lance muito bom, porque o rei fica com meio debilitado aqui com essa diagonal depois que é feito o roque, tá? Mas é um lance que
o Mac não tem muito o que fazer aqui, né? Depois de dama A4, jogado pelo Bob Fischer, cavalo B5. O que o nosso caro mequinho brasileiro está aprontando aqui? Ele quer dar o duplo. Ele quer jogar cavalo C7 atacando a torre de A8 e o bispo aqui de D5, tá? E o que acontece? Depois que ele jogar esse lance, a torre tá presa, que não tem como você tirar essa torre, ele vai perder qualidade, o Bob Fischer, né? Aqui vem o cavalo C7 jogado de qualquer maneira, atacando aqui a torre de A8. E aí o Fischer ele decide tomar esse peão de A2, tá? Ele decide tomar, o mequinho vai lá e joga o lance torre C1. Por que ele não trocou aqui? Porque depois das trocas a partida é empatada, tá? É empatada. Depois desse ataque aqui no bispo, o Bob Fischer teria o ataque no cavalo. E aí você troca aqui, a partida está absolutamente empatada. É muito difícil você progredir por aqui, tá? Então, em nível de grandes mestres, né? Então aí o mequinho, ele opta por continuar, por fazer uma sequência bastante interessante, defendendo aqui a sua torre, que está atacada, né? A torre de B1 estava atacada, ele joga dama C1 defendendo essa torre. E depois das sequências aqui, veja, esse lance dama C1, além de defender a torre, ele prepara uma armadilha, que é o que vocês vão ver agora. Torre A1. Depois que o Bob Fischer ataca o cavalo do nosso brasileiro, cavalo em C7, o nosso brasileiro joga torre A1, atacando a dama de Bob Fischer. A dama vai para a única casa disponível, que é a casa de B3, e aí o brasileiro manda um torre A3 aqui e tranca a dama do Bob Fischer. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir o Bob Fischer aqui. Não tem absolutamente pra onde ir. Pode circular qualquer quadrado que você quiser aqui, não vai rolar. E aí o que acontece? O Bob Fischer ele decide tomar o cavalo do brasileiro. O brasileiro toma a dama do Bob Fischer. E aí o Bob Fischer retoma a torre. Veja, o que o Bob Fischer conseguiu aqui em troca da dama? Ele conseguiu um cavalo e uma torre, tá bom? Ele tem uma qualidade a menos, o Bob Fischer. Tá? Digamos aqui que ele estaria com material a menos. Porém, olha como está a barrinha, vocês conseguem ver aí? Diz que a partida está empatada. Empatada. Por quê? O desenvolvimento do nosso brasileiro ele está ruim. Tá? Pode ver que ainda tem que tirar aqui o bispo, tem que fazer o roque. E aqui as peças do americano já estão todas ativas aqui. Veja, esse bispo aqui ele está muito mal colocado, não é mesmo? Aqui a torre já vai sair, esse bispo aqui ele está fazendo uma pressão incômoda aqui na posição. Então a partida está empatada. Depois de dama A3 jogada pelo Mac, vem cavalo A5 defendendo o bispo. O bispo então aqui do nosso brasileiro vem para uma posição um pouco melhor, atacando a torre. E aí o nosso caro Bob Fischer ataca o centro. E depois a tomada aqui no centro vem torre D8. Olha só que perigoso isso aqui, hein? Olha só, existe uma entrada perigosa. Se não fazer nada aqui, a torre vem suportada pelo bispo e dá um cheque e acaba tornando a posição bem desconfortável, tá? Então aqui o nosso caro Mackin, ele joga bispo E2, né, defendendo essa casa. Agora não tem mais essa estratégia que eu falei para vocês. E depois da duplicação, a dama vem aqui, porque aí sim, depois da duplicação das torres, estava ameaçando isso aqui novamente. E a dama vem aqui para defender. Então veja que agora está muito difícil, pessoal, progredir. Por mais que o brasileiro tenha a dama em campo e o americano não, tem compensação. Então você imagina, você aí que perde a dama e já desiste da partida, ou que vê uma possibilidade de sacrificar a dama e não o faz, às vezes, olha, é interessante. A dama não em algumas situações, né? Pode não ser aí tão essencial como a gente pensa. Depois dessas sequências aqui, ocorre o empate aqui na partida. Né? Eles acordam no empate. Veja, o Mackin ele consegue empatar de brancas jogando contra o Bob Fischer. E aqui, olha o conhecimento desses caras, né? Porque aqui o sistema, o computador, ele diz que a partida está empatada. E eles entenderam isso, cara. E eles entenderam, empataram a partida porque realmente aqui agora fica difícil. Duas torres pressionando aqui a posição. O bispo dando suporte aqui na casa de D1, né? Tem toda aquela estratégia que eu comentei para vocês. E aí, meus caros, vai ficando difícil aqui para
alguém progredir. Então, olha essa partida. Vamos ver a precisão? Deixa eu ver a precisão aqui, como é que ficou. Precisão dos dois. Nós temos 96%, vocês não estão conseguindo ver, né? Mas 96% pro brasileiro contra 95,7% pro americano. É impressionante o que a gente vê aqui, né? O Henrique Mackin, então, ele fica na história do Brasil ter jogado contra essas lendas do xadrez mundial e ter se mostrado poderoso no mundo do xadrez.